Porque quem olha para a região fala assim, tá bom, Balneário Camboriú como uma região é super diversa, né? Onde é que eu vou buscar para mim um apartamento lá, ou um investimento imobiliário lá? Bom, depende do perfil. Começamos a partir daí. Mas vamos lá, quais são os perfis, né? Balneário Camboriú é a menina dos olhos, como a gente já tinha comentado. É o maior valor de metro quadrado, mas não necessariamente sempre vai ser o maior em valorização. As cidades que estão em início de desenvolvimento, como o bairro da Praia Brava, que agora já se tornou mais maduro, ou, por exemplo, Balneário Perequê, que está no início de desenvolvimento, tem muito mais potencial para realizar uma valorização num prazo aí de 5, 6, 7, 8 anos, por exemplo. Talvez a gente não sabe qual que é o teto de Balneário Camboriú. Eu vou dizer que eu já me impressionei muitas vezes. Olhar para Balneário Camboriú e dizer assim, tá, não, vai valorizar, mas não vai valorizar tanto assim. E aí, quando eu digo isso, vem uma pandemia e o preço do metro quadrado triplica. Então, já errei várias vezes. Mas vamos lá. Acho que Balneário Camboriú, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter bolso, né? Tem que ter capacidade de pagamento, porque é mais caro, e as condições de pagamento elas são menos flexíveis. Guilherme, está desestimulando a investir em Balneário Camboriú? Não, pelo contrário. Se você tem caixa e quer investir em um mercado já consolidado, uma cidade que possui uma infraestrutura completa, desde hospital, escola, parte de comércio, conveniência, Balneário Camboriú ela é a melhor opção, porque ela oferece uma estrutura de cidade muito superior a qualquer outra cidade litorânea aqui da região. Mas possuem restrições. O valor do metro quadrado é mais caro, a condição de pagamento é mais difícil. Itapema ela possui uma condição de pagamento mais flexível. A gente vem aqui com projetos excelentes, um valor de metro quadrado menor do que de Balneário Camboriú, e o histórico de valorização de Itapema, se a gente for puxar aí dos últimos 2, 3 anos, chega a ser superior ao de Balneário Camboriú. Então ela tem valorizado muito. Só que, às vezes, se você pensa, por exemplo, em usufruir, talvez tem pessoas que preferem Balneário Camboriú do que Itapema. Porque Balneário Camboriú tem uma infraestrutura maior de escola, de comércio, hospital e tudo mais, conveniência. Itapema tem uma restrição menor. Mas aí, qual é a diferença do mercado em si? Itapema você tem condições de pagamento mais fáceis, construtoras que facilitam mais, uma entrada mais baixa, um parcelamento mais longo, uma correção diferenciada, porque em Balneário Camboriú você vai fazer uma correção aí de CUB ou INCC durante obra e pós-obra, às vezes aí IGPM mais 0,5, IGPM mais 0,8, uma correção de um parcelamento. Poucas construtoras como a FG vão parcelar em mais de 100 vezes. Já em Itapema tem condições mais fáceis de comprar. Se você pensar num lançamento que você vai conseguir às vezes 5, 10% de entrada, às vezes um valor até inferior a esse, você consegue dar de sinal de negócio e parcelar aí no prazo de 60, 80 e mais de 100 vezes, dependendo da construtora também. Então, Itapema você tem um metro quadrado mais baixo, você tem um ótimo histórico de valorização e você tem uma condição de pagamento muito mais facilitada do que Balneário Camboriú. E o restante? Bom, Praia Brava, a Praia Brava ela é um objeto de desejo, e todo objeto de desejo ele traz algo que é interessante para o mercado imobiliário, liquidez. Então, hoje não é uma estrutura de bairro consolidada no sentido de ter toda a infraestrutura que tem em Balneário Camboriú, mas você está no meio de 2 cidades, Itajaí e Balneário. O acesso, bom, depende ou acessar para o Itajaí ou acessar para o Balneário Camboriú, mas tem esse projeto do acesso que levaria direto à rodovia da BR-101 até Praia Brava, que provavelmente vai influenciar muito no preço do metro quadrado ali na região. Então, Praia Brava, ela vem muito ligada ao seu desejo de ter o imóvel na Praia Brava. Eu tinha um investimento recente na Praia Brava que eu acabei de liquidar. Eu fiz 100% em cima do valor que eu investi em menos de 1 ano. Então, fiz um excelente negócio, preferi liquidar, preferi vender, e hoje estou sendo um investimento na Praia Brava, mas nós, como empresa, temos investimento lá. É uma menina dos olhos, né? Mercado semelhante de Balneário Camboriú, condições de pagamento um pouco mais engessadas, fluxos um pouco mais curtos, variações, correções um pouco mais altas. Então, se assemelha muito a Balneário, assim como Porto Belo, ele se assemelha muito a Itapema, né? Com condição de pagamento mais facilitada, entradas mais baixas. Então, eu estou partindo de bolso, né? O mais caro Balneário, depois Itapema, ou talvez mais caro Balneário, depois Praia Brava, você tem Itapema com condição mais facilitada junto com Porto Belo, e aí você tem cidades vizinhas, que podem ser opções para você que quer investir dispondo de menos despesas, menos caixa, que é, por exemplo, Balneário Pissarras, que é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, ainda já consolidada como cidade,
e agora se consolidando dentro do mercado imobiliário, né, com construtoras sólidas, muitas vindo de Blumenau, muitos vindo de Joinville, ou seja, construtoras de outras cidades, e por incrível que pareça, não são de cidades litorâneas, né, ou seja, não é a construtora de Itapema, de Porto Belo ou de Balneário construindo em Balneário Pissarras, mas são construtoras de Joinville, construtoras de Blumenau, que são as principais construtoras ali da região, que estão trazendo projetos robustos, bacana, e que com certeza vai empurrar o valor do metro quadrado para cima. Então, para quem pensa em usufruir hoje com melhor custo-benefício, Balneário Pissarras também é uma excelente opção. É isso aí. E acho que essa questão da forma de pagamento, o que o Guilherme está falando em relação a ser mais fácil em Itapema, por exemplo, Itapema as pessoas fazem um negócio que eu não vi em outros lugares do Brasil. A gente tem um certo conhecimento, a gente atua no Centro-Oeste, a gente atuou já no Espírito Santo, mas Itapema tem, por exemplo, financiamentos de obra que são até o fim, inclusive depois das chaves, só baseado no CUB, só no custo. Isso é uma coisa muito específica de Itapema, e isso é inclusive excepcional nesse sentido, né? São condições muito favoráveis para quem busca investimento sem ir para banco e tudo mais. E aí é isso, é a questão do perfil do imóvel, né? Hoje tem muita coisa, né? Você vai conseguir encontrar desde o Frente Mar a 28 milhões até um apartamento relativamente próximo da praia, assim, relativamente próximo, sem demagogia, não, estamos falando de 800 metros, 1 quilômetro no máximo, a 500 mil, né? Então ainda existe essa faixa toda na região,